relacionamento de casal, um ponto que pode ser motivo de muito desentendimento e afastamento entre um homem e uma mulher. Primeiro ponto, muitos casais veem a questão financeira como um tabu dentro do relacionamento. É mais ou menos aquela ideia, né? Se o dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela. Casamento não é uma empresa, então a gente não tem que ficar prestando conta, falando de dinheiro. Dinheiro é algo sujo. Minha família brigava muito por conta de dinheiro, então agora isso vai ser um assunto velado dentro do meu relacionamento. Enfim, várias crenças negativas a respeito do dinheiro faz com que muitos casais se desentendam. Muitos casais esquecem ou nem sabem que o dinheiro é uma bênção, que o dinheiro ele é fruto, é a coroação por um trabalho bem executado, por um serviço prestado, por um bem executado a outras pessoas. Então, esquecem a bênção que é o dinheiro, esquecem que esse ganho, esse provento pode e deve, na verdade, estar a serviço do bem-estar do casal. Então, essas crenças negativas precisam ser combatidas, né? Porque quando elas estão ali norteando o casal, muitos vão se esquivar da responsabilidade de cuidar das suas contas e despesas, justamente por achar que dinheiro, não se pode falar de dinheiro, não é bom, nunca termina bem, e aí isso acaba fazendo com que não se deva olhar para essa questão. Então, é como se, vou pegar aqui um representante para finanças, é como se fosse um elemento excluído, ao invés de ser um elemento que faz parte do sistema familiar, que está ali pertencendo e colaborando para o desenvolvimento do casamento. E também, quando se exclui a questão financeira, fica-se à mercê e aí nunca se sabe se estão prosperando, se estão falindo, nunca se sabe se eles estão melhorando ou piorando financeiramente, porque não olham para essa questão. Então, o dinheiro é algo que precisa ser olhado, é algo que precisa ser incluído no relacionamento de casal, e isso deve ser feito de uma maneira muito leve, sem que seja motivo de desentendimento. Então, como é que a gente equilibra algo que a gente não está olhando? Como é que a gente vai fazer os ajustes se o jogo não é aberto? Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que um casal tenha saúde financeira é que saibam conversar sobre dinheiro. Saber quanto um ganha, quanto o outro ganha, qual é a despesa mensal que os dois têm, quem é que vai pagar o quê. Porque se vocês não estão passando por problema financeiro, não mexam. Porque, de fato, existem casais que mesmo em segredo, cada um mantém em segredo os seus proventos, conseguem se equilibrar. E tudo bem, porque aqui não tem certo e errado. Tem o que, em geral, funciona, o que, em geral, não funciona. Então, se você é uma exceção à regra, e mesmo sem falarem de dinheiro abertamente, a coisa está funcionando, se nesse ponto você não se sente sobrecarregada ou percebe que ele também não está sobrecarregado, não mexa. Mas se tem alguma coisa que está ruim em você, ou você percebe que nele, ou o relacionamento está correndo risco, porque eles estão se endividando, vocês precisam aprender a olhar para o dinheiro como uma bênção e trazer esse assunto de maneira muito tranquila, saudável, não deixar que isso vire discussão para curarem-se financeiramente, porque muitos casais entram em crises gravíssimas como casal e o estopim foi realmente a questão financeira. Então, o primeiro passo aqui é conversar honestamente sobre as finanças. E honestamente não significa de forma calorosa, de forma intensa. Por mais que haja muita verdade dentro de você que você precisa colocar na mesa, você precisa fazer isso de forma muito amorosa. Porque dinheiro para o homem tem um sentido muito diferente do que para nós mulheres, tá? A mulher, ela fica desempregada, ela fica baqueada. O homem desempregado, ele fica 5 vezes mais. Assim como a mulher que vê um filho doente, ela fica acabada, o homem tende a sentir a doença, o adoecimento do filho de uma forma diferente.
Então, dinheiro para o homem é realmente delicado, assim como a questão sexual, quando a gente for falar sobre isso também. Então, seja delicada, seja gentil, guarde as suas críticas, não é hora de criticar, é hora de mostrar para ele de forma muito amorosa que você está a fim de administrar junto com ele o pouco ou o muito que vocês ganham. Porque aqui não está em jogo quantia, porque se assim fosse, casais que ganham muito dinheiro não entrariam em problemas financeiros. Então aqui está em jogo a questão de estarem os dois abertos a curarem-se dessa questão financeira, se for o caso. E aí pode começar em você sendo muito amorosa, escolhendo uma boa hora para propor essa conversa, talvez já fazendo um levantamento e apresentando para ele o motivo da sua preocupação. Então, muito do que a mulher conquista, ela conquista pela forma com que ela faz. Né? Nós temos esse poder de negociação. O homem não é muito bom para negociar. O homem é bom, muitas vezes, para pegar e fazer. A mulher, lembre-se das diferenças entre homens e mulheres. A energia do homem ela é prática. A da mulher ela é mais curva. Então a gente tem mais essa capacidade de fazer as análises, de fazer as observações, de levantar os prós e os contras, e o homem é muito bom para executar. Então se a gente não faz esses levantamentos, muitas vezes o homem vai ficar só na questão mecânica de pegar e fazer. E a gente sabe que isso é perigosíssimo quando o assunto são as finanças, tá bem? Então, o que você precisa entender é que depois dessa conversa, vocês vão precisar fazer os levantamentos dos gastos e procurar dividir de maneira equilibrada, porque como nós falamos anteriormente, o problema não é a rotina, o problema são os desequilíbrios dentro da rotina. E aí pode ser que dentro do seu casamento alguém esteja se sentindo muito sobrecarregado financeiramente. Pode ser que seja você, pode ser que seja ele. E vocês não vão conseguir ter harmonia se um ou outro está se sentindo desequilibrado. Além do que o relacionamento começa a correr risco. Então, a divisão dos ganhos, dos pagamentos de conta dentro do relacionamento de casal não deve ser de forma igualitária. Eu pago 50% das contas, você paga 50% das contas. Não pode ser assim, porque se ele ganha 5 vezes mais, não é justo que ele pague a mesma quantidade de contas que você, principalmente se você ainda for ficar com as questões da casa, da educação dos filhos, porque daí você começa a fazer demais, se sentir sobrecarregado demais, e isso, como você já aprendeu, vai gerando um afastamento. Então, na prática, você precisa compreender, propor essa conversa, e essa proposição da conversa, eu já te alerto aqui no primeiro tópico, não imponha nenhuma verdade sobre o que é certo ou errado na vida financeira de um casal. Por quê? Lembre-se que a gente já falou sobre cada casal ter a sua colher de medida. Então, o que é certo para vocês é o que funcionar para vocês e trouxer bons resultados. E bons resultados aqui eu estou chamando de leveza, o fim das brigas e dos desentendimentos, começarem a dormir melhor, porque realmente estão conseguindo equilibrar o que está ganhando e o que está sendo pago. Então, não imponha. Apesar de você estar aprendendo todas essas teorias aqui, não é para você chegar e impor. É para você construir com o seu homem uma verdade, uma prática que seja boa para vocês. Então, chegue devagar, saiba como colocar isso para ele, para que isso não fique parecendo que você está impondo um jeito de ser e que se não for do seu jeito vai dar tudo errado, porque isso gera resistência. Não é só neles não, a gente também. Se a pessoa chegar querendo impor, a gente já vai se afastar porque a gente vai querer defender a nossa verdade e aí já começa uma guerra ao invés de ter um intuito contrário, que é da união de vocês em prol da cura financeira, tá? Alguém tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar aí parado e vendo, as finanças virando uma bola de neve a ponto de atropelar vocês dois. Então, você vai dar a sua opinião, como eu te disse, talvez você vai ter que mostrar dados de realidade,
para ele entender que realmente vocês precisam mudar a prática financeira de vocês e, principalmente, saber ouvir o que ele tem para dizer. De uma forma muito adulta, muito madura, para que depois você possa ver qual mistura que dá para fazer aí com o seu ponto de vista e com o ponto de vista dele. Porque o gostoso no casamento é isso. Não é que seja só do seu jeito ou do jeito dele. Em geral, a mulher sábia, ela consegue conduzir para que as coisas fiquem bem do jeitinho dela. Mas às vezes a gente não consegue. E aí não é falta de habilidade, porque realmente não dá. E nessas horas a gente tem que saber misturar o nosso jeito com o jeito dele, para daí sair algo que seja edificante para o casamento. E outro ponto é observar qual de vocês dois é mais saudável, é mais consciente e mais organizado financeiramente, porque obviamente que um ou outro aí pode ser um pouquinho mais saudável nessa questão financeira do que outro. E aí é aconselhável que essa pessoa que é um pouquinho mais saudável em relação às finanças tome conta, pelo menos a princípio, desse assunto, né? Que assuma aí o controle financeiro, pelo menos a princípio, até que o outro possa também entrar no movimento de cura, tá bem? Outro ponto que eu trouxe para você é que é muito interessante, já que nós estamos falando aqui de uma rotina mais leve, de ir retomando com seu marido, né, o entusiasmo e a alegria lá do começo. É muito importante que, além das reservas obrigatórias que um casal precisa ter, como os fundos de reserva, né, que é aquele dinheiro que você tem lá reservado para realmente emergências que acontecerem, não desestabilizar o casal. Então, além dessas reservas obrigatórias que todo financista vai falar, né, que todo profissional da área das finanças vai te propor fazer, eu te diria, para você propor dentro do seu casamento, que vocês tenham uma reservazinha voltada pura e exclusivamente para o lazer. Porque os casais hoje em dia estão se perdendo disso. Parece que é só levantar, trabalhar, pagar conta. Levantar, trabalhar e pagar conta. E na hora de usufruírem, parece nunca terem dinheiro sobrando. Então, se essa é uma verdade dentro do seu casamento, procure propor a ele que vocês retirem dos pagamentos de vocês uma reserva que é específica para um barzinho, para um cinema, para que dinheiro nunca seja motivo, desculpa, na verdade, para que vocês não entrem em intimidade. Dinheiro tem que parar de ser a desculpa para não fazer sexo, para não dormir, é desculpa para não sair, é desculpa para não viajar. Pare com isso. Você tem o direito, né, de ter o lazer, você precisa se dar a permissão para ter os momentos de intimidade com o seu homem. E quando isso envolver dinheiro, é bom que vocês tenham, tá bem? Sem que tenham que retirar das suas reservas de emergência, porque reserva de emergência é para ficar lá paradinho para quando houver emergência, tá bem? O terceiro ponto é que se você sente que você é que está sobrecarregada, você então precisa procurar ele que você pague menos conta dentro de casa, por exemplo, para que você possa contratar um ajudante. Muitas mulheres esperam chegar no fundo do poço para daí contarem para os seus maridos que estão realmente muito sobrecarregadas, que aquele casamento já não traz mais alegria. Não faça isso, isso é boicote. Se está pesado, senta e conversa, fala que está pesado, ajuste, encontre junto com ele um jeito de te aliviar um pouco mais. E estou falando isso porque, em geral, são as mulheres que trazem essas queixas sobre estarem sobrecarregadas, porque na maioria das vezes, não sei se isso é o que acontece aí na sua casa, mas na maioria das vezes eles chegam em casa depois do trabalho e eles não querem muito colaborar com as tarefas de casa, né? Ainda fazem parte de uma geração onde o homem fazia da porta para fora. Ah, Marisa, mas tem que aprender a ajudar. Tem. Mas até lá, você vai continuar ficando sobrecarregada? Então, a solução que é possível é que você fale para ele, olha, eu estou sobrecarregada por ter que chegar do trabalho e ainda por cima ter que cuidar de todas as coisas da nossa casa e eu realmente acho importante ter uma casa organizada. Então, eu estou te propondo que você assuma essa e essa conta, porque com esse dinheiro eu pago a funcionária para fazer o que na verdade era a minha obrigação fazer, mas que eu não estou dando conta.
né? Marisa, mas era obrigação dele também fazer. Eu sei que era. Mas você quer ficar realmente toda noite brigando com seu marido e tendo que se desgastar para fazer com que ele venha lavar a louça com alegria? É muito difícil que isso aconteça. Então, para ficar evitando esses desgastes, e aí à noite não quer ter relação sexual porque acabaram de brigar, né? No dia seguinte vai sentar com a amiga e falar mal do marido que nunca colabora. Para que isso? Vamos trazer harmonia para dentro de casa, sendo inteligentes e práticas. Vamos aprender a resolver. Tá pesado? Então nós vamos ou diminuir as despesas em algum ponto, alguma coisa supérflua, ou eu vou pagar um pouquinho menos de conta para eu poder destinar esse dinheiro para um ajudante que vai fazer, né, às vezes aqui de arrumação da casa. Um outro ponto é cheque com frequência se está equilibrado tanto para você quanto para ele, porque às vezes a gente sente assim, não, para mim tá legal, eu pagando essas contas, tá legal, me sobrando esse tanto, mas às vezes para o outro não está. Às vezes lá na cabecinha dele ele está se sentindo super sobrecarregado. Então a cada 6 meses, sei lá, quando você perceber, né, que tem alguma coisa ali ruim, quando eles começam a reclamar demais, ou às vezes ficar deixando continhas, fingindo que estão esquecendo, ou às vezes esquecendo de verdade, né? Inconscientemente esquecendo para que a gente possa arcar. Enfim, seja sensível, não se preocupe somente com o seu bem-estar. E se ele não está preocupando com o seu bem-estar, se você está ou não equilibrada com as contas que você está pagando, você é responsável por mostrar a ele os pesos que estão em cima dos seus ombros, tá bem? Como ele deveria também ser obrigado a fazer isso, mas vai que ele não esteja fazendo, ou que ele não saiba que ele deva fazer isso, então você ajuda ele. Meu bem, financeiramente, estava aqui pensando, para mim tá legal, para você tá legal, e aí escute sem julgamentos o que ele tem para dizer. Se ele disser que tá tudo bem, é porque tá tudo bem. Um outro ponto é, insira os filhos. O quinto e o sexto ponto aqui é falando sobre filhos. Você precisa inserir os filhos nas ações de economia doméstica para diminuir despesas. Geralmente o homem, ele tende a valorizar muito uma mulher que tem essas ações de economia. Então ela sabe monitorar se a ajudante está usando demais produtos de limpeza e ela sabe corrigir. Por quê? Porque ela dá valor no dinheiro dela e no dinheiro do marido dela. E aí quando a gente traz para os nossos filhos a educação financeira, a questão da economia, a gente está ajudando os nossos filhos a também terem lá na frente a saúde financeira, né? A serem econômicos com aquilo que é possível economizar. E o sexto ponto, pegando um gancho aí, é conversar com seus filhos sobre a educação financeira, mesmo que sejam muito pequenininhos, né? Que o dinheiro não seja um problema, que eles não achem que o dinheiro é sujo, que eles não vejam você e o seu marido brigando por conta de dinheiro e daí já achando que realmente dinheiro é um problema para o casamento. Ou seja, para que os seus filhos tenham mais saúde financeira dentro dos relacionamentos que futuramente eles vão constituir. Isso começa em casa e nós podemos ser muito úteis nessa questão. Aqui algumas notas que eu acho muito importantes de trazer para você aqui nesse assunto, que é, aquele que recebe mais, ele precisa se cuidar para não se arrogar diante daquele que ganha menos. Porque muitas vezes nós vimos homens que humilham as suas mulheres porque eles ganham mais. Agora, nessa nova tendência das mulheres conquistando ótimos cargos, ótimos salários, a gente tem visto também um movimento de humilhação das mulheres para com os homens. Não permita isso dentro da sua casa. Independente se é ele quem tem esse movimento, se é você, trate de resolver essa situação, porque vocês dois ali, em termos de igualdade, vocês estão ombro a ombro. Lembre-se, dentro do relacionamento de casal não tem hierarquia, não tem chefe e empregado, não tem patrão e subordinado. Nós temos, não tem um grande e um pequeno, nós temos ombro a ombro, tá bem? Então isso precisa ser observado. Aí, aquele que ganha menos, supondo que dentro do relacionamento de casal aí,
um ganha menos do que o outro, então quem ganha mais precisa tomar cuidado para não se arrogar e quem ganha menos precisa se cuidar para não entrar em competição com quem ganha mais. Porque às vezes aquele que ganha menos fica se sentindo humilhado, às vezes nem é humilhado pelo outro, mas o ego fica aqui tentando mostrar que é inferior. E aí começa a competir. E isso não é nada bom, porque o outro percebe. E se é o seu marido quem tem a tendência de fazer isso, pode acender o sinal de alerta. Está acontecendo algum tipo de desequilíbrio aqui dentro, e esse tem sido o jeito de o outro reagir. Então, a humilhação ou a arrogância são sintomas de um relacionamento que está entrando para o desequilíbrio, ou que já está desequilibrado e está pedindo socorro. Então, isso precisa de intervenção. E aí, o terceiro ponto é justamente sobre isso. Vocês podem contar com ajudas profissionais, tanto de psicólogos quanto de consultores financeiros, quando vocês não estiverem conseguindo lidar com a questão financeira de uma forma harmoniosa. Vocês não precisam sofrer. Ah, Marisa, mas nós já estamos sem dinheiro, como é que nós vamos contratar esses profissionais? Aí é que vem, às vezes vocês vão ter que fazer ali uns 3 ou 5, 6 meses de economia para poder pagar alguém que vai ajudar vocês a saírem desse movimento que vocês não estão conseguindo sozinhos. É investimento, isso se chama, né? O quarto ponto aqui é nunca se compare, nunca compare a vida financeira de vocês com a vida financeira de outros casais, porque cada colher de medida é cada colher de medida. Aqui o que você deve se comparar é apenas vocês com vocês mesmos. Então, vocês têm que todo tempo estar observando se vocês estão melhorando financeiramente a cada dia em relação aos meses ou anos anteriores, ou se vocês estão na mesma ou piorando. Então a comparação tem que ser de vocês para com vocês mesmos no passado, tá bem? Outro ponto importante, tem muito casal que está passando por sufoco financeiro por conta de terem uma crença, uma ilusão de que um padrão de vida mais elevado é o que vai trazer muita alegria ao casal. É quando mudarem para aquele condomínio, é quando trocarem de carro, é quando conseguirem fazer aquela viagem, e nada disso é verdade. A felicidade ou a tristeza dentro de um casamento, ela é colhida dia a dia dependendo do que a gente planta. Então quem fica plantando esses sonhos de grandeza acaba colhendo muita frustração e o sufoco financeiro. E aí acaba tendo o efeito completamente oposto. E o sexto e último ponto aqui é que um homem endividado, ele sofre muita pressão interna. Então, a todo custo, seja aquela mulher que todos os dias ajuda o seu homem a fugir de endividamento. E se ele já está, veja o que é possível, sem arrogância, sem atropelá-lo, veja o que é possível você fazer para ajudá-lo a sair dessa situação, porque realmente um homem endividado é muito difícil de a gente contar com a leveza dele. É muito difícil um homem ficar inteiro dentro do relacionamento, com o máximo de atenção ao relacionamento, aos filhos e a nós como esposa, quando eles estão endividados, tá? A dívida traz um peso muito grande para a mulher, mas para o homem mexe profundamente. Então, seja essa mulher que ajude o seu homem a ter realmente uma vida financeira saudável e queira você também ter muita saúde financeira e o relacionamento de vocês, a rotina de vocês vai agradecer, vai realmente ganhar um novo fôlego com novas posturas. E aqui, para finalizar e relembrando pontos importantes dessa aula, não deixe o dinheiro ser um tabu na relação de vocês, não elejam o dinheiro como o senhor do relacionamento de vocês e permita e faça por onde a prosperidade financeira ser uma verdade dentro do seu lar de forma muito harmoniosa.